Hoje, nossa aula, a gente vai abordar o tema que é margens de estabilidade no domínio da frequência. Por exemplo, qual que é o sistema que apresenta maior estabilidade em relação ao outro? Vou colocar aqui um círculo de raio unitário, ele vai estar centrado aqui. Para analisar esse sistema, eu primeiro preciso saber qual que é o P. P igual a zero significa que os meus polos de malha aberta estão todos no semiplano esquerdo. Eu não tenho nenhum polo no semiplano direito do meu sistema em malha aberta. Se englobar esse menos 1 aqui, se eu for crescendo o ganho, e esse ganho englobar o menos 1, isso quer dizer que o meu sistema vai ficar o quê? Instável. Essa medição do quanto eu posso crescer o ganho até atingir o menos 1 é chamado margem de ganho. Esse valor aqui é 1 sobre a margem de ganho, que é o quanto que eu posso aumentar o ganho antes do meu sistema o quê? Se tornar instável. Esse raio aqui mede 1, esse ângulo aqui, o quanto que falta para atingir 180 graus, eu vou chamar isso aqui de a minha margem de fase. É o quanto que falta para atingir 180 graus. Nota que é o quanto que falta para eu chegar nessa ponto menos 1. Se eu girar aqui, ó, esse sistema, esse ponto aqui, ó, até aqui, é exatamente esse ângulo. Esse ângulo, para mim, se refere à margem de fase do meu sistema. Então, eu posso definir a minha margem de ganho como? E a minha margem de fase, eu posso definir ela como 180 graus mais o ângulo de fase. Tocar nesse círculo de raio unitário aqui é o ponto onde encontra o quê? O módulo unitário. No meu diagrama de Bode em decibéis, no módulo, é a mesma coisa que eu encontrar o ponto onde cruza o quê? Cruza o 0 decibéis. Vou traçar uma reta. Esse ponto aqui, que é a minha fase, menos 150 graus. O quanto que falta aqui para chegar no 180? Esse valor aqui é a minha margem de fase. Esse ponto aqui, onde cruzou aqui exatamente os 180 graus,
Essa aqui é a minha margem de ganho. O círculo de raio unitário, ele vale o módulo 1. Módulo 1, olha só, módulo 1 está aqui, ó. O 1 não é o 0 dB? Essa aqui é a fase. É essa fase aqui, ó. Esse ponto aqui onde encontrou, esse aqui é o meu ângulo de fase, onde encontrou exatamente essa posição aqui do módulo 1. Esse ângulo aqui, se eu adicionar ele 180 graus, quem que eu vou ter? A margem de fase. Qual que é a diferença desse daqui para esse daqui? Tem uma diferença muito grande, porque aqui a minha margem de ganho está em decibéis. Aqui a minha margem de ganho está em valor absoluto. Daqui até aqui, eu estou chamando de alfa. É igual a alfa. Se eu quiser a margem de ganho em decibéis, é isso daqui. Portanto, a minha margem de ganho, essa análise de estabilidade utilizando ou Next ou Bode, é exatamente dessa margem de ganho. Uma está em decibéis e a outra aqui está em valor absoluto. Então, aqui vai estar o nosso círculo de raio unitário. Vou admitir aqui o P igual a 0. E vou verificar aqui, olha, esse ponto aqui é onde cruza o 0 decibéis. Vou pegar aqui, ó, o dos 180 graus. Essa distância aqui, para mim, até os 180 graus, é a minha margem de fase. Se eu pegar de onde cruzou os 180 graus, essa distância aqui é a minha margem de ganho. Isso define para mim um sistema ser estável. Margem de ganho positiva e margem de fase positiva. Esse meu sistema, eu fui pegando ele, crescendo o ganho. Ó. Fui aumentando o ganho. Fui só aumentando o ganho. Os 180 graus. Essa minha margem de ganho, ela está muito grande. E outra coisa que aconteceu, quando eu aumentei, mantive a mesma fase, só que eu cresci o quê? Eu cresci o ganho, não foi? O que acontece? Bom, o que acontece é algo desse estilo aqui, ó, com esse sistema. Ele vai ultrapassar o círculo de raio unitário. A minha fase é esse ângulo todo aqui, ó. Essa aqui é a minha margem de fase. É 1 sobre a minha margem de ganho. Significa que ele cresceu além do valor unitário. Portanto, eu posso dizer que aqui a minha margem de ganho é o quê? Negativa. Por quê? 1 sobre a margem de ganho não vai dar um valor maior do que 1. Quando eu fizer 20 log na base 10 desse valor aqui, não vai dar um valor negativo? Portanto, a minha margem de ganho é negativa. E a minha margem de fase? Isso aqui é a minha margem de fase. É esse ângulo de fase aqui que eu encontrei, mais 180 graus.
Isso não vai dar um valor negativo? A minha margem de fase é um valor negativo. Bom, se esse valor é um valor negativo, esses dois são negativos, o meu sistema é instável. Ou seja, eu tenho que reduzir o meu ganho para o meu sistema voltar a ser estável. Nessa situação, a gente tem uma margem de ganho a 0 dB e a margem de fase igual a 0 graus. O meu sistema vai ser marginalmente estável. Pode ocorrer casos em que eu só consiga fazer a análise pelo diagrama de Knight. Casos em que a margem de ganho é maior do que zero e a margem de fase é negativa, ou margem de ganho negativa e margem de fase positiva. Se eu cair em uma dessas situações, a minha análise de estabilidade necessariamente tem que ser sobre o Knight. E existem situações em que isso ocorre. Aonde cruza o 0 dB é denominada de frequência de cruzamento. Ela é diferente da frequência de corte. Frequência de corte, a gente está falando da frequência onde alcança o menos 3 decibéis. A minha margem de fase para um sistema com esse tipo de característica se eu considerar para uma margem de fase menor do que 70 graus, eu tenho que o meu Xi é aproximadamente a minha margem de fase dividido por 100. Exatamente esse valor de frequência aqui é o que a gente chama de frequência de corte. Nota que isso daqui é malha fechada, tá, pessoal? Todas as nossas análises estavam sendo feitas em quê? Malha aberta. Toda essa frequência aqui é chamada de largura de banda ou banda passante. Então, a partir dessa frequência aqui, de menos 3 decibéis, o meu sinal está sofrendo o quê? Uma atenuação em altas frequências. Eu estou filtrando ruídos. Até aqui, essa frequência, o que está acontecendo? O meu sinal está sendo o quê? Preservado. Pode estar até sendo amplificado. Então, esse comportamento é o comportamento de malha fechada. Esses parâmetros são importantíssimos. Eu não posso confundir frequência de corte com frequência de cruzamento. Frequência de cruzamento é onde cruza os 0 decibéis.
para o lugar das raízes, sei que, a partir desse ponto aqui, o meu sistema em malha fechada se torna instável, com duas raízes no semiplano direito. Pensando no diagrama de Next, eu vou ter lá a minha região de contorno, lembrar que a minha região de contorno não vai passar por esse zero, e ela vai fechar aqui assim no infinito, o que no sentido horário. Como eu não tenho nenhum polo de malha aberta no semiplano direito, eu considero que o meu P é igual a zero. Pelo critério de Ruther, para analisar esse sistema, K tem que ser maior do que zero e menor do que 2. Então, já que eu sei que eu tenho uma outra reta, que é do 1 sobre S, que vai se somar a essa, é simplesmente eu pegar essa curva aqui e dar uma inclinação para ela aqui, ó. Como tem um S aqui, a fase, menos 90 graus aqui, o meu diagrama de Bode para esse sistema. Essa é minha margem de ganho e a minha margem de fase para esse sistema. E aí, para eu ter valores exatos dessas curvas, o que é o ideal? Bom, aí o ideal é utilizar o quê? Auxílio computacional. O diagrama de Knight para esse sistema ganho K menor do que 2 é até ele chegar aqui, ó. Esse gráfico vai aumentar até chegar a esse ponto aqui. Significa que, para o ganho K menor do que 2, o meu número de envolvimentos é o quê? Nulo. Como o meu P é igual a zero, significa que o meu Z é igual a zero. Ou seja, eu não tenho raízes instáveis, o meu sistema é estável. Agora, se o meu K for maior do que 2, significa que o quê? Ele vai englobar aqui o 2. Ou seja, é a mesma coisa que esse menos 1 tivesse aqui dentro. Significa que vai ter dois envolvimentos no sentido o quê? Horário. Esses dois envolvimentos no sentido horário fazem que o meu N seja igual a mais 2. Como o meu P é igual a zero, o meu Z é igual a mais 2. O meu sistema é instável, com duas raízes instáveis, que é a mesma informação que eu tenho aqui, ó.
duas raízes instáveis quando K for maior do que 2. Que eu consigo observar o quê? Utilizando o critério lá do lugar das raízes. Nota, não tem nada de divergente